Hoje eu vou falar sobre uma parada que eu não vejo muita gente falando por aí, que são os nossos erros nos investimentos. Quando nós erramos no mercado financeiro, consequentemente a gente acaba perdendo dinheiro. Então eu vou contar para vocês hoje 3 situações que eu errei e perdi dinheiro por conta da minha falha. E eu espero que você seja inteligente para aprender com os meus erros e não cometê-los e consequentemente não perder aí o seu dinheiro. Então, enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever e ativa todas as notificações e bora pro vídeo. Se você quiser aprender comigo todos os dias, me segue no Instagram que vai aparecer aqui em cima. Jovens, eu vou começar do erro que eu perdi menos até eu chegar no erro que eu perdi mais. Então vamos lá. Primeiro erro: comprar uma ação ou um fundo imobiliário sem ter uma estratégia bem definida. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho algumas ações buy and hold, que eu tenho realmente para muito longo prazo, eu não fico comprando e vendendo, mas eu também gosto muito de swing trade, então eu tenho um capital separado só para isso, para eu comprar e vender as ações ali em um prazo de 1, 2, 3 meses. Eu faço isso através da análise gráfica e hoje eu tenho isso muito bem definido, eu tenho meus parâmetros muito bem estipulados. Então eu sei onde é o alvo, onde é o stop loss, quais padrões eu sigo e quais eu não sigo, enfim, diversas coisas. Porém, naquela época, quando eu comecei a comprar ali minhas primeiras ações, eu não tinha isso muito bem estipulado e isso me prejudicou. E isso que eu vou contar para vocês agora aconteceu no finalzinho de 2018, que foi quando eu comecei a comprar as primeiras ações, e eu comprei Cielo. Foi um dia que a bolsa estava caindo. Eu não lembro exatamente o motivo, acho que foi alguma notícia, alguma coisa do tipo, e a bolsa estava caindo bastante. E eu estava com um dinheiro parado para fazer os aportes, falei, bom, vou entrar nessa ação aqui, mas deu ruim. Eu comprei quando estava R$9 mais ou menos, e assim, estava todo mundo falando de Cielo e tudo mais, e eu não defini parâmetros para comprar. E o que aconteceu? A ação começou a cair. E se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca compraria, porque não se encaixava nos padrões gráficos que eu sigo, não se encaixava no meu modelo de análise hoje. Mas naquela época eu não sabia, então eu comprei. E aí aguardei meses e meses para ver se a ação retornava, estava acompanhando as notícias da Cielo e tudo mais, e vi que não ia voltar mais. Pelo meu estudo ali que eu tinha feito, não ia voltar mais, eu tinha cometido um erro. Então eu vendi quando bateu R$7,50. A minha sorte foi que naquela época eu acho que eu tinha só uns R$1.000 para fazer o aporte, então eu comprei somente R$400 de Cielo. Graças a Deus eu não comprei muitas ações. Então eu perdi uns R$125 mais ou menos, porque caiu 30% do valor que eu tinha entrado. Então esse foi a primeira perda que eu tive no mercado de ações. E olha só, ainda bem que eu não piorei ainda mais o erro, ainda bem que eu vendi. Eu vou colocar na tela o gráfico da Cielo para vocês verem, ela nunca mais retornou para esse preço de R$10. Então, esse negócio de, eu vou esperar voltar, cara, é furada. Você pode acabar destruindo a sua carteira de investimentos porque você não consegue limitar as suas perdas. Então, cuidado com isso. Então, depois passou um certo tempo, aí eu fiz um curso de swing trade para operar em ações e aí ficou muito mais fácil, porque a gente tinha todos os parâmetros ali para comprar, a hora de comprar, a hora de vender. E prestem atenção, pessoal, mesmo assim não é fácil, porque você precisa ter a disciplina para executar o plano e muitas pessoas não têm. Quando você acerta é uma maravilha, né? É muito fácil quando a gente acerta, porque só sobe, a gente vende ali. Agora, quando cai, que a gente está com prejuízo, é muito mais difícil a gente estopar, a gente sair da operação, porque a gente sente uma dor, né? Quando a gente está perdendo dinheiro. Então, por isso que eu falo
que analisar é muito diferente de executar. Analisar, todo mundo analisa aí, youtuber, todo mundo é analista. Mas na hora de você pegar o seu dinheiro e aplicar e realmente comprar ali uma ação e executar, aí sim é o skin the game, aí sim você está de fato evoluindo, porque você vai estar testando a sua estratégia, trabalhando a sua disciplina para que cada vez mais você consiga executar. Então, jovens, fica a dica para vocês. Se vocês querem ganhar dinheiro com swing trade, se vocês querem comprar ação e vender a ação, colocar no bolso 10, 20, 30, 40, 50% de lucro, tenha disciplina para estopar no momento do prejuízo e tenha uma estratégia. Se você não tiver estratégia, você está meio que comprando e vendendo na sorte. Tá? E aí, quando começar a dar muito errado, você não vai ter psicológico, porque você não tem um plano, não tem uma estratégia a ser seguida. Então, você não vai ter resultados consistentes no longo prazo. E agora vamos para o segundo erro, mas antes, não esquece de deixar o seu like, porque são poucas pessoas que fazem isso, que têm a coragem de se expor e mostrar os seus erros para as pessoas. Né? No mercado financeiro, todo mundo sabe de tudo, é só acerta, é só game. Então, não esquece de deixar seu like para eu levar esse conteúdo para mais jovens. O segundo erro foi perder o timing de venda das ações. Isso aconteceu comigo com o Banco Inter, BIT4. Eu comprei Banco Inter antes do desdobramento, então quando ela custava R$40, então nem existia ainda as units, que é BID11. Então eu comprei a R$40, aí depois teve desdobramentos, depois teve a BID11 e eu converti minhas ações BID4 para BID11. E aí começou a subir muito as ações. Naquela época eu comprei R$400 em ações de BIT4. Isso foi no início de 2019. Em poucos meses a ação se valorizou muito, chegou a subir mais de 200% do ponto de entrada, do meu ponto de entrada, e os R$400 viraram 1.200. Cara, eu lembro até hoje que as ações do Banco Inter chegou a ficar no top 5 do Google Trends. Então, tipo assim, todo mundo já estava pesquisando sobre as ações do Banco Inter. Então, já estava muito claro que tinha virado uma bolha, que era a manada que estava elevando o preço cada vez mais. O PL, que é o preço sobre lucro, que é um indicador da análise fundamentalista, já indicava 200, PL de 200. A gente sabe que isso é muito fora do normal. E nesse momento eu deveria ter vendido as minhas ações, só que eu não vendi. Eu perdi o timing por dois motivos. Primeiro, eu não estava acompanhando de perto as ações e ela estava muito volátil. O Banco Inter estava subindo 5, 6, 8% todo dia. Teve um dia que caiu 10%. Então eu deveria ter acompanhado mais de perto por conta da alta volatilidade. E segundo, eu achei que ia subir mais. Quando a gente está numa ação e ela está subindo muito, 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 a gente sente, né, uma sensação de que não vai mais parar de subir. Então eu cometi esse erro de achar que a ação ia continuar subindo, subindo infinitamente. Então, assim que chegou no topo, ela já começou a cair muito rápido e aí eu vendi com 150% de valorização. Eu deixei mais ou menos uns 50% na mesa, ou seja, eu perdi R$200. Eu poderia ter ganhado 1.200, mas eu ganhei somente R$1.000. Então, cara, fica ligado. Quando você comprar uma ação e ela começar a chegar a valores, patamares irracionais, não pense que ela vai continuar subindo para sempre, porque não vai, tá bom? Aproveita e coloca o lucro no bolso. E o terceiro erro foi fazer day trade sem ter um conhecimento mínimo sobre mercado financeiro. Eu comecei nos investimentos em setembro de 2017, eu não sabia absolutamente nada, nem o que era taxa Selic. E aí em um mês eu li diversos livros, abri conta em corretora, conta digital, comecei a montar minha reserva de emergência no Tesouro Selic, dei uma estudada nos produtos de renda fixa, Tesouro Direto e pronto, achei que eu já estava sabendo tudo. Sabe de nada, inocente! E aí eu fui pro day trade com aquela promessa de altos ganhos. Então,
Primeiro erro, eu fui pro day trade com pouco dinheiro, porque eu tinha começado a investir fazia um mês e eu estava montando a minha reserva de emergência, então já comecei errado. E aí eu estudei day trade por uns 6 meses e juntei uma graninha, na época tinha juntado acho que R$1.000 para colocar lá no day trade. Então o primeiro erro foi ter pouco dinheiro, né, para operar. Eu achei que com R$1.000 era o suficiente. Pior ainda, eu comecei com $1, que é muito mais alavancado do que o índice. E isso ferra com o nosso psicológico ter um capital pequeno, porque a gente acaba não tendo um gerenciamento de risco saudável. E quem é trader sabe que o psicológico pesa muito mais do que a técnica, do que o setup, do que a estratégia. Então, para a gente conseguir controlar melhor o psicológico, a gente precisa ter um excelente gerenciamento de risco, coisa que eu nunca teria colocando R$1.000 para operar dólar. E segundo, não ter uma boa base sobre os investimentos no geral, sobre o mercado financeiro no geral. Para você operar dólar, você precisa ter muito mais conhecimento do que somente saber analisar um gráfico ou fluxo de ordens. E para operar índice, contrato futuro de índice, você precisa ter um mínimo conhecimento ali sobre ações. Eu vejo o day trade como a Fórmula 1 do mercado financeiro. E eu só fui entender isso meses e meses depois que eu comecei realmente a estudar direito, que eu comecei a estudar renda fixa, depois fui para fundos de investimento, fundos imobiliários, ações. Depois que eu já tinha uma visão bem ampla do mercado, aí sim eu estaria apta para começar a entender sobre o day trade. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre day trade, o que eu acho, com quem eu estudei, depois disso eu fiz cursos, tem um podcast, vai aparecer aqui embaixo, tem o podcast Jovens na Bolsa, e aí é só você procurar lá o episódio sobre day trade, eu falo bastante sobre isso, não vou falar muito aqui nesse vídeo. E nessa brincadeira, depois de estudar 6 meses, eu coloquei os R$1.000 e perdi tudo. Então, somando aí os meus 3 erros, eu perdi R$1.500 mais ou menos. Hoje, depois desses erros, eu já consegui recuperar, porque eu comecei a acertar muito mais do que errar. Mas para mim, o mais importante desse vídeo é essa dica que eu vou dar agora. Quando a gente erra, a gente tem que errar com pouco. O seu aprendizado ele tem que ser barato. Você não pode pegar toda a sua grana e arriscar, ainda mais se é algo que você está aprendendo. Não seja ganancioso, não queira ficar rico em um mês, em um ano, em 2 anos, ficar milionário assim da noite para o dia. Se você cometer um erro com um capital muito alto, primeiro você pode se traumatizar. Muitas pessoas são traumatizadas, principalmente no day trade, porque perdem uma quantia muito alta e não conseguem voltar ao seu psicológico. E segundo, pode ser que você demore anos para recuperar o seu capital perdido. Quem é de mercado financeiro, trabalha com isso, sabe o quão é difícil você recuperar uma perda. Então, guarda isso muito bem com você. A sua aprendizagem, ela não pode ser cara. Você vai errar no meio do caminho, pode ter certeza. Não tem como a gente só acertar no mercado financeiro. Até os maiores investidores do planeta, eles erram. Porém, é isso que eu estou te falando, eles cortam o prejuízo no momento certo, eles não ficam ali segurando aquele erro, aquele prejuízo. Então, saiba cortar, né, os seus erros e na fase de aprendizagem, erre com pouco. Você não precisa gastar uma fortuna aí para ir aprendendo como funciona aí o mercado financeiro. Então eu fico por aqui, compartilha com seus amigos que estão começando na bolsa para que eles não cometam esses erros que eu cometi. E não esquece que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Meu nome é Carol, sou fundadora do Jovens na Bolsa e até o próximo vídeo.